No vídeo de hoje eu vou explicar quais são as etapas para uma pintura de parede, também vou explicar quais são os tipos de tintas mais comuns que tem no mercado para dar aquela reformada no ambiente. Eu sou a Aline Oliveira e eu resolvi documentar minha jornada na profissão. Então, para acompanhar o meu dia a dia, me segue lá no Insta. E se tu é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e já dá um like no vídeo. O processo de pintura, ele começa antes da aplicação de demão da cor escolhida para este novo ambiente. De modo geral, ele acontece em algumas etapas, sendo a primeira etapa a preparação dessa parede. Então, para a preparação, se faz uma aplicação de um selador na parede. Já no segundo passo, é o momento que se faz a aplicação da massa corrida. Nessa massa, a gente aplica na parede de uma forma que ela vai ficar bem lisinha. Então, é para se tem algum furinho, por exemplo, botou algum quadro, fez algum furo na parede, tu vai lá encher esse furinho com a massa corrida. Ou uma quina, é bem comum ter aquelas batidinhas, aqueles amassadinhos, sabe? Agora é o momento em que se passa a massa corrida para tirar essas imperfeições. Caso essa parede tenha uma textura prévia, aí só a massa corrida provavelmente não vai ser o suficiente. E daí, nesses tipos de caso, pode ser aplicado uma argamassa para deixar a parede nivelada. Mas isso vai variar de cada caso. Bom, depois que a gente aplicou toda a massa corrida nessa parede, já tapou os buraquinhos e tudo mais, a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa que dá muita sujeira, que é a parte de lixar a parede. Nesse momento em que se lixa toda a massa corrida, é onde vai deixar o aspecto lisinho da parede. E aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque dependendo do tipo de tinta que a gente for escolher, vai mascarar ou não essas pequenas imperfeições que podem ter depois da lixação da parede. Então, a escolha da tinta, além de ter todo um aspecto estético, que é muito importante, também tem um aspecto técnico, que é qual tipo de tinta que vai, enfim, demarcar mais ou menos essas imperfeições que podem ter na parede. E por fim, na quarta etapa, aí sim é o momento da gente aplicar a tinta. A quantidade de demão que a gente vai passar essa tinta na parede vai variar conforme o tipo de tinta que a gente está aplicando, mas em média se usa de 2 a 3 demãos de tinta. E muito importante, a aplicação da tinta, ela não é apenas nas paredes, então a gente tem que pensar na ordem de aplicação da tinta num espaço. Então a gente começa sempre do mais de cima para o de baixo. Então a gente começa lá no teto, a gente faz toda a pintura do teto, seja direto na laje ou se tiver algum forro de gesso. E daí, após isso, a gente faz as pinturas da parede. Também tem um processo da reforma, por exemplo. Se tu for pintar apenas um ambiente, beleza, vão ser essas etapas aí e chega na pintura. Agora, se tu for fazer, por exemplo, uma montagem de marcenaria, ou se vai ser, por exemplo, numa cozinha, algum lugar que tenha pedra, marmoraria, o que acontece? Nos meus projetos, eu sempre peço para toda a equipe fazer a pintura de até 2 demãos no ambiente e deixo a última etapa, a última pintura, para depois da instalação da marcenaria e da marmoraria, porque dessa forma a gente evita ter alguma certa manchinha ou alguma sujeira na parede. Então sempre deixa por último, que é melhor. Com certeza o ambiente vai ficar bem mais clean. Bom, agora que tu já sabe o passo a passo que se faz da aplicação da tinta, eu vou falar quais são as tintas mais comuns que tem no mercado. A gente tem as tintas látex, acrílica e epóxi. E o nome dessas tintas, ela tá ligado à composição que elas têm. E o nome dessa composição também tá aliado a qual tipo de superfície que a gente vai aplicar essa tinta. A tinta látex, ela é a base d'água. Então, por isso, ela não tem um cheiro forte. E ela é de fácil aplicação. Já quanto ao seu acabamento, ela tem um acabamento fosco. Só tem que ter um cuidado para esse tipo de tinta, que ela não é resistente à água. Então ela não pode ser limpada, então não pode pegar uma bucha e esfregar e limpar ela, porque ali vai sair a tinta. Então a aplicação desse tipo de tinta é mais fácil tu aplicar num lugar que não precisa ter uma limpeza contínua. Ela serve muito bem para tu pintar um teto, por exemplo. Como ela não é uma tinta resistente à água, ela é ideal para ambientes internos. As tintas acrílicas possuem resinas acrílicas na sua composição.
E essas resinas, elas agregam uma característica que deixa a tinta resistente à umidade e à água. Então, as tintas acrílicas, elas podem ser utilizadas para ambiente externo ou interno. E essa informação está especificada sempre na parte externa da lata. E por conta dessa composição, com a presença dessas resinas acrílicas, essa tinta, em comparação com a látex, ela tem um cheiro mais forte. A tinta acrílica, normalmente, ela tem uma boa aplicação, e também isso faz com que precise de menos demãos para ficar com a cor desejada no ambiente. Além dessa classificação que eu comentei anteriormente, que ela pode ser aplicada em ambiente externo ou interno, também tem outro tipo de classificação, que é como vai ficar o acabamento dessa parede. Então, existem 3 tipos de acabamento: o acabamento fosco, o acabamento acetinado e o acabamento semibrilho. Quanto ao acabamento fosco, a parede fica com uma textura mais elegante, aveludada, e o bom dessa tinta é que ela realmente disfarça as imperfeições da parede. Então, lembra que eu comentei lá na etapa da massa corrida? Se ficou alguma pequena imperfeição, com a tinta fosca ela vai mascarar um pouco. Então, ela é ótima. Nos meus projetos, eu sempre utilizo a tinta fosca. Já o acabamento acetinado, ele tem a presença de um pouco de brilho. E com isso, ele mostra mais as imperfeições da parede. Esse tipo de acabamento entre o acetinado e o fosco, isso varia conforme o gosto realmente das pessoas. Eu, particularmente, eu não gosto do acetinado, eu prefiro o fosco. Já o acabamento semibrilho, que pelo nome que diz semi, de semi não tem nada, porque é a tinta mais brilhosa que tem. E com certeza, esse tipo de tinta vai mostrar muito mais as imperfeições da parede. Então, eu não recomendo utilizar. Se for para escolher, fique entre a acetinada e a fosca. E aqui vai uma dica: a tinta lavável. A tinta lavável, ela também é uma tinta acrílica, mas diferente das outras que tem a resistência à umidade, a tinta lavável, ela repele a água. Então, tu realmente pode lavar. Então, essa tinta é ótima para a gente aplicar naqueles ambientes que tem bastante circulação de pessoas, como os corredores, ou então quarto de criança e cozinha, que é uns lugares onde a gente precisa manter uma certa limpeza. E também é ótima para quem tem pets em casa. Aqui em casa, a gente tem a tinta lavável na sala, por exemplo, que é ótimo, porque a tia Dora, ela adora esfregar a cara dela, gente. Na parede, não é fácil, entendeu? Ele tem que limpar. Então, e eu te digo, pelo uso aqui em casa, é ótimo, limpa bem fácil. Só passar com uma buchinha com o lado amarelinho, né? Não esfrega com o lado verde. Passa com o lado amarelinho, com sabão neutro e água que sai. É bem tranquilo. Diferente da tinta látex e acrílica, temos a tinta esmalte. Ela não é feita para aplicação na parede. A aplicação dela é ideal em ferro e madeira. E a aplicação dessa tinta é para ambientes externos, porque ela tem uma ótima resistência para as intempéries, como chuva e sol. Mas alguns casos também pode ser aplicado em ambiente interno. Já essa tinta, ela é mais trabalhosa, ela demanda mais demãos sob a superfície e também ela tem um tempo de secagem mais demorado. E o tipo de acabamento que fica na superfície é brilhante, até mesmo das que se dizem fosca, mas fica levemente brilhante. E por fim, temos a tinta epóxi, que de todas as listadas até agora aqui no vídeo, essa é a mais resistente. Então ela pode ser aplicada tanto em parede quanto também no piso. Essa tinta pode ser aplicada sobre azulejos e cerâmicas, mas eu já deixo aqui um adendo muito importante, que para cerâmicas e azulejos dentro do box requer mais manutenção, porque fica o contato constante com a água. Então, os azulejos e cerâmicas dentro do box eu não indico. Por quê? Porque vai descascar. Então, vai demandar muita manutenção. Então, sabe aquele barato que sai caro? Pois então, a tinta epóxi dentro do box é isso. Eu sugiro utilizar sim na parte externa, onde não vai ter o contato ali direto com a água tomando banho, todos os dias pisando em cima. Então é uma ótima opção para tu dar uma nova renovada no banheiro, por exemplo, ou numa cozinha, onde não tem um contato diretão assim com a água, tá? É uma boa opção, realmente. Quanto ao acabamento, depende do tipo de cor,
mas pode ter entre fosco e o brilhoso. Já com o tempo de secagem é parecido com o da tinta esmalte. Depois da explicação dos tipos de tinta, me conta aqui nos comentários se tu já passou por algum perrengue aí na obra por causa da pintura ou do tipo de tinta que acabou comprando errado. Acontece.